Bom, continuando a demonstração, vamos olhar para esses triângulos, então. O primeiro par de triângulos que a gente vai olhar vai ser o seguinte, vai ser o triângulo A1AS, esse triângulo aqui, ó, A1AS, juntamente com o triângulo A2AS. E eu afirmo que esses triângulos são congruentes. Por quê? Olha só, A1AS, A2AS. Eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Por quê? Esse lado é congruente a esse, o ângulo coincide, que é de 90, e esse lado é comum. Logo, esses lados e o ângulo são correspondentes, né, e congruentes. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, a gente temos que o triângulo A1AS é congruente ao triângulo A2AS, certo? Pelo caso lado, ângulo, lado. Beleza? Então, esses dois triângulos são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, desse modo, lados correspondentes são congruentes. No caso, vão ser A1S congruente a A2S em particular, certo? Logo, assim, A1S é congruente a A2S. Certo? Pronto, esses lados são congruentes. Agora a gente vai continuar ainda uma sacada de triângulos congruentes, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esses triângulos que estão na borda de lá. Agora a gente vai pegar o triângulo A1AT juntamente com o triângulo A2AT. Esses dois triângulos, pela mesma razão, lado, ângulo, lado, vão ser congruentes. Repetindo, A1, A e T, esse triângulo aqui, juntamente com o triângulo A2AT. Esses triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. De novo, lado, esse é congruente. Os ângulos são de 90, congruente. E aí, lado comum, né? Então, A1, A2, A1AT é congruente a A2AT, de maneira análoga, né? Vamos fazer aqui de modo que caiba toda a construção. Então, analogamente, olha só, analogamente, os triângulos A1, A e T, A1, A e T, juntamente com o triângulo A2, A e T são congruentes. A2, A e T são congruentes. De novo, pelo caso ângulo, lado, né? É análogo. E então, da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, então a gente vai ter que A1T é congruente a A2T, que são lados correspondentes. Então, A1T é congruente a A2T. Certo? Beleza? Pronto. O que a gente garantiu até aqui é que A1S é congruente a A2S, né? Que a gente acabou de ver, e A1T é congruente a A2T. E aí a gente vai olhar para esses triângulos de fora, né? Depois, no final, esses triângulos A1ST e A2ST, que são exatamente os triângulos que a gente vai olhar agora. Olha só. Logo, eu vou afirmar que os triângulos A1S e T e o triângulo A2ST são congruentes. Por quê? Pelo caso lado, lado, lado. Como esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse, e esse lado é comum, pelo caso lado, 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 esses triângulos são congruentes. Então, logo, olha só que interessante que ocorre aqui. O triângulo A1ST vai ser congruente ao triângulo A2ST. A2S e T. Certo? Pelo caso lado, 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 pelo que a gente já obteve até agora. Esse com esse e esse lado que é comum. A1ST congruente a A2ST, certo? Bom, e agora o que a gente pode dizer? Como esses triângulos são congruentes,
a gente vai olhar para os triângulos A1SU, esse aqui, ó, A1SU, e o triângulo A2SU, certo? Que aí vai ser o caso lado, ângulo, lado. A1SU com A2SU. Por que lado, ângulo, lado? Vamos olhar com mais cuidado aqui. Como esses dois triângulos aqui são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes. Em particular, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, o de cima com o de baixo, certo? Que são ângulos correspondentes. Logo, esse triângulo aqui, ó, A1SU, é congruente ao triângulo A2SU, pelo caso lado, ângulo, lado. Esse lado é comum e o ângulo é congruente, certo? Essa passagem é bem sutil. Desse modo, olha só, eu posso afirmar, desse modo, decorrendo dessa congruência, A1SU, já vão entender por que a gente está usando essa passagem. A1SU é congruente a A2SU, pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Esse ângulo é congruente a esse. Pronto. Se esses triângulos são congruentes, em particular A1U é congruente a A2U, que são lados correspondentes, certo? Assim, eu posso afirmar dessa congruência que A1U, esse lado, é congruente a A2U, certo? Que são lados correspondentes. E, então, olha só, já estamos chegando no final aqui, é uma construção bastante interessante. Então, como esses lados são congruentes, agora a gente vai olhar para os triângulos A1AU e A2AU. Esses triângulos vão ser congruentes, pelo caso lado, lado, lado. Olha só, esse lado é congruente com esse, que a gente já acabou de provar. Esse lado é congruente com esse por construção e esse lado é comum. Logo, repetindo, os triângulos A1, AU e A2AU vão ser congruentes. E então, A1, A e U vai ser congruente a A2, A e U. Esses dois triângulos vão ser congruentes por esse fato, no caso lado, lado, lado. Certo? Pronto. Esses são os dois triângulos que a gente queria chegar. Por quê? Se esses dois triângulos A1, A e U e A2, A e U são congruentes, ângulos correspondentes são congruentes, certo? E a gente está interessado nesse ângulo aqui, que ele, né, com a reta U, que seja de 90, é exatamente o que a gente quer provar. Então, nesse caso, ângulos correspondentes são congruentes. Em particular, nesse caso, os ângulos em questão vão ser A1AU, A1AU, esse ângulo, certo? É congruente ao ângulo A1, é congruente ao ângulo A2AU. A2AU, certo? Que decorre dessa congruência. Porém, esses dois ângulos, que é esse aqui e o de baixo, são congruentes e a soma deles forma um ângulo raso de 180. Então, olha só, com a soma deles, os mesmos ângulos, A1, AU, mais A2, AU, somando 180, né? Porque a soma deles dá um ângulo raso ali, né? Certo? E aí o que a gente obtém? A gente tem que a soma deles é 80, porém ambos são congruentes. Logo, cada ângulo mede 90. Logo, A1AU é congruente a A2AU, certo? E além disso, como a soma dá 180, né? A gente já provou que são congruentes, cada ângulo vai medir 90. Ou seja, se esse ângulo mede 90, esse ângulo é exatamente a medida angular entre a reta R e a reta U. Ou seja, essas retas são perpendiculares. Ou seja, R é perpendicular a U.
Recapitulando, a gente considerou essa reta U e queria mostrar que R é perpendicular a U, certo? E U foi tomado como uma reta qualquer passando por A. E aí, portanto, a gente pode concluir, como essa reta foi uma reta qualquer passando por A, né, contida em alfa, a gente conclui que R é perpendicular a alfa. Portanto, R é perpendicular a alfa, que é o que a gente queria provar, certo? E com isso a gente conclui. Essa é uma demonstração que, a rigor, ela não é difícil, ela não tem nenhuma sacada muito difícil, porém ela é uma construção geométrica bastante interessante, tem bastante sutilezas e a interpretação geométrica é bem interessante. Beleza? Com isso a gente conclui essa demonstração e com isso a gente tem como condição suficiente, né, é que para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que ela seja ortogonal a um par de retas concorrentes desse plano. Logo, ela vai ser perpendicular ao plano. Beleza?